Olá, estamos de volta para mais um tempo juntos em torno da Palavra de Deus em nosso estudo na Carta aos Hebreus. Na última aula vimos dois exemplos de fidelidade, Moisés e Jesus. Moisés foi comparado a Jesus como alguém que foi fiel em toda a casa de Deus, e Jesus sobre toda a casa de Deus. Além disso, foi dito que Moisés foi servo, enquanto Jesus é filho. Moisés ainda aparece nesta outra seção, mas agora a comparação é entre o povo que Moisés libertou do Egito e a congregação de Hebreus. O tema da fidelidade continua, só que agora o escritor de Hebreus exorta seus ouvintes a não imitarem o mau exemplo daquelas pessoas, aqueles hebreus lá do passado. Você já deve ter observado que geralmente nós dividimos o texto, não é? Isto é feito por motivos técnicos, como mudança de assunto ou de cena, mas também porque a divisão torna mais fácil a compreensão do que está sendo dito, como se fosse um dispositivo pedagógico. Muito bem, nosso texto ele pode ser dividido em três partes. Número 1, uma convocação para ouvir a palavra de Deus. Versículos 7 a 11. Número 2, a advertência. Versículos 12 a 14. E a terceira parte, três perguntas. Versículos 15 a 19. Hebreus, capítulo 3, de 7 a 19. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvidos, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Direto ao assunto, vamos então à primeira parte. Uma convocação para ouvir a palavra de Deus. Versículos de 7 a 11. Como já foi dito desde a aula introdutória, o autor de Hebreus usa muitas passagens do Antigo Testamento para justificar o que ele diz. Desta vez, para levar adiante o seu argumento, o autor ele vai citar o Salmo 95, versículo 7, até o versículo 11, mas só a partir da segunda parte do versículo 7. Salmo 95, versículo 7b, que significa a segunda parte, até o versículo 11. Não vamos repetir, mas você pode e deve conferir essa passagem no seu texto, em sua Bíblia. Talvez você observe algumas diferenças, mas estas pequenas diferenças têm a ver, como já dissemos, com o fato do autor de Hebreus usar a tradução grega, que era a mais comum em sua época, e por nós fazermos uso em nossas traduções do original hebraico. Para não sermos muito demorados, veremos apenas algumas palavras e expressões de destaque da passagem de Hebreus em relação ao Salmo 95. Então, acompanhe Hebreus capítulo 3, versículo 7. A primeira palavra que nós destacamos é hoje. Para o autor de Hebreus,
O Espírito Santo, que ele começa citando aqui nesse texto, é o autor de todas as escrituras bíblicas. Por isso, elas não são apenas sagradas, ou seja, elas não são apenas textos religiosos, que é o que significa sagrado, mas textos santos. Dessa forma, essas escrituras não são e nem devem ser consideradas ultrapassadas, mas vivas e poderosas o tempo todo. Por isso, a palavra hoje tanto serve para o tempo do Salmo como para o tempo de Hebreus. Desse modo, o Salmo serve para falar diretamente aos ouvintes da carta, ou nós, os leitores desta obra. Mais importante do que os milagres que acompanharam essa palavra lá no início é a mensagem dela. Por isso, a outra palavra que nós destacamos é ouvir. Ouvir não se refere apenas à audição, mas envolve prestar atenção e obedecer ao que é dito. A voz de Deus não deixa ninguém neutro. Não. Ela coloca os ouvintes sempre numa posição onde eles deverão responder de alguma forma. A questão é se a resposta será de fé ou de rejeição. Vejamos agora o versículo 8, a expressão endurecer o coração. Estas palavras juntas, esta expressão, significa recusar ouvir e fazer a vontade de Deus. O povo, em outras épocas, sempre foi advertido a não repetir o pecado de seus ancestrais. Isso aconteceu em diversos textos no Antigo Testamento. Mas eu quero destacar para você um que se encontra num livro histórico conhecido como Neemias, capítulo 9, versículos 16 e 17, e também o versículo 29. Lá nós lemos: Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei. Porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. Aí está, portanto, um texto no Antigo Testamento que é uma advertência para que não imitem o exemplo dos seus antepassados, os maus exemplos daquela época. Temos aqui, então, mais duas palavras: provocação e tentação. Tentação aqui no sentido de teste. Essas palavras, provocação e tentação, estão traduzidas aqui. Mas no original, em hebraico, nós podemos ler meribá e massá. Meribá significa contenda, discórdia, e massá significa provação. Estas palavras, historicamente falando, surgem num contexto em que o povo foi rebelde contra Deus por causa de uma falta de água. É o que nós lemos em Êxodo capítulo 17, o capítulo 17 que eu sugiro que você leia. Mas lá no versículo 3, nós vemos o seguinte: Porque nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos. Vejam, esta é a queixa que aquele povo teve. Quando chegou naquele ponto, teve sede, ao invés de esperar em Deus, que iria providenciar, reclamou porque eles estavam no deserto e Deus teria trazido ou levado eles até aquele ponto para matá-los. E eles falam isso com Moisés, mas de um certo modo falando sim com Deus. Neste mesmo capítulo, no versículo 7, nós lemos o seguinte: E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Este episódio passou a ser um símbolo de rebelião.
Se você ler, e claro, você vai ler, vai acompanhar lá no texto, verá que Deus pede para que Moisés bata com o seu cajado numa pedra, e aí a água fluirá fartamente para todos eles. Mas eles foram rebeldes. Aqui as palavras Massá e Meribá são traduzidas no livro, na carta aos Hebreus. Por que elas são traduzidas? Para que o significado torne o esclarecimento ainda maior. E sobre o que eu estou falando quando eu digo de tradução? As palavras foram traduzidas como provocação e tentação, para que ninguém tivesse dúvida do que ele estava falando aqui no versículo 8. E agora no versículo 9, queremos destacar testar e pôr à prova. Vejam que preferi usar testar em vez de tentar, como está na tradução bíblica que geralmente se usa, porque tem a ver com, como foi explicado, né? Tirar ou esperar o melhor de alguém. Você viu isso na última aula. Neste caso, testar Deus acontece quando as pessoas tentam forçar o Senhor a lhes dar ajuda. Isso é testar, tirar dele o melhor. Mais tarde, Moisés adverte o povo contra fazer isso, testar Deus. Não façam isso. Lemos em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Por que eles fizeram isso? Queriam água. Aí tentaram Deus, no sentido de testar, para querer água. E Deus deu água para eles e não precisava fazer isso. Agora, Jesus é o melhor exemplo que nós temos. Em Mateus capítulo 4, versículo 7, ele diz o seguinte: Jesus respondeu a Satanás: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E Hebreus capítulo 4, versículo 15, uma passagem que logo estaremos vendo, diz também, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Uma outra expressão é viram minhas obras. Aqui se refere aos atos poderosos de Deus, tanto no Egito quanto no deserto. Apesar de terem visto coisas, sim, maravilhosas, não ouviram ao Senhor. Sabe, diferente do que muita gente pensa, a fé ela está relacionada ao ouvir e não ao ver. Versículo 10. Por meio deste salmo que estamos estudando, que é o Salmo 95, citado aqui pelo autor de Hebreus, nós podemos ver a mudança de relacionamento entre Deus e aquela geração. O esquema da mudança é o seguinte: da provocação, 3:10, na primeira parte, e queixa, 3:10b, para a ira de Deus, 3:11, primeira parte, e o juramento de que eles nunca entrariam no seu repouso, 3:11, segunda parte. Veja, no versículo 10, não temos duas, mas apenas uma coisa. O povo sempre se desvia em seu coração, por não conhecer os caminhos de Deus. Conhecer tem o sentido de aceitar, acolher, permitir os caminhos de Deus em suas vidas. Agora, o que significa os caminhos de Deus? Os caminhos de Deus são as suas instruções, seus mandamentos, seus métodos. Em outras palavras, num modo bem popular, é o modo de ser de Deus. O Salmo 145:17, ele diz que Deus é justo em todos os seus caminhos. Bom, se Deus é justo em todos os seus caminhos, então não há motivo para duvidar ou recusar os seus caminhos, o seu modo de ser. Não reconhecer e não levar em consideração os caminhos do Senhor é ato de rebelião contra ele. E agora no versículo 11 vejamos a palavra jurei. Há 3 juramentos divinos em Hebreus, um negativo e 2 positivos. Este aqui, no versículo 11, é o negativo. Aqui Deus jura que o povo não entrará no seu repouso. Olha, dizer que Deus jurou é a mesma coisa que dizer que ele mesmo garantiu o que ele iria fazer. Ele não precisava de outra garantia.
Outra expressão também importante neste versículo é a ira de Deus. Já falamos brevemente sobre isso e não será ainda aqui que iremos mais fundo nesta doutrina. Mas o que se deve saber por ora é que a ira de Deus é sempre sua santa reação ao pecado. Por 40 anos Deus operou maravilhas no meio do povo no deserto, mas este mesmo povo sempre respondeu com uma má disposição, uma má inclinação de coração. Então, Deus reagiu. Agora, é importante destacar que Deus não se irou por causa de um único caso, não, mas por uma constante tendência em recusar a orientação dele. E é isso exatamente o que nós lemos em Números, capítulo 14, na segunda parte do versículo. Esse texto diz muito sobre tudo isso. Me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. E agora a segunda parte do estudo, a advertência. Versículos 12 a 14. Temos agora uma exortação aqui. Exortação, como já foi dito, significa uma comunicação com a intenção de encorajar, convencer os ouvintes a tomarem uma ação. Aqui nós temos uma exortação ao quê? À vigilância. Trata-se de um alerta. Mais uma vez, para não sermos extensos, vamos apenas destacar algumas palavras. Versículo 12, a palavra que eu quero destacar aqui é vede. Essa é uma forte advertência. Temos aqui uma ordem. Vede, um imperativo. Vigiem, para que nunca se ache entre vocês um infiel e se afaste do Deus vivo por causa de um coração mau e descrente. Em outras palavras, é o que nós acabamos de ler no nosso texto. A questão que é colocada aqui não diz respeito tanto a alguma má ação que alguém possa praticar, mas uma disposição, uma intenção, uma vontade de coração que leve a se desviar de Deus, do Deus vivo. Sim, essa expressão Deus vivo que também está aqui, geralmente está relacionada, geralmente está ligada à idolatria, à adoração de ídolos, falsos deuses. Isso acontece porque alguém geralmente faz a escolha por ídolos que não têm vida. Só Deus é vivo. Não há deuses. Não existem deuses. Todos eles são mortos ou sem vida. São nada. Por isso, afastar-se de Deus só tem como explicação a idolatria, coisa que traz a ira de Deus. Uma passagem que faz ligação entre idolatria e ira de Deus é a que lembra o episódio do bezerro de ouro no deserto. Vemos isso em Deuteronômio 9:18, onde Moisés diz: Prostrado estive perante o Senhor como dantes 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Desviar-se do Deus vivo para os ídolos é prova de infidelidade. Isso foi o mesmo que aconteceu com aquele povo no deserto, que se rebelou contra o Senhor. E rebelião tem a ver com disposição, inclinação do coração. Coração duro. Começamos lá no texto da nossa passagem de hoje, no versículo 8, falando para não endurecer o coração, porque isso vai levar à infidelidade. Coração duro em relação a Deus só leva a desviar-se dele. E isso, sim, é infidelidade, porque infidelidade está ligada a abandono. Tudo isso, rebelião, coração duro, desvio e abandono de Deus, ocorre quando se recusa a ouvir, a obedecer a palavra santa de Deus. E agora o versículo 13. O que fazer então? Nunca mais pecar? Eliminar o mal? Não, o autor não diz isso, mas ele nos encoraja a controlar os efeitos do pecado por meio da mútua exortação, um exortando o outro. Se a vida na comunidade de fé se deteriorar, aumenta o risco de desvio, porque é pelos membros da comunidade, falando a palavra a cada um, como o autor está fazendo com eles,
que é mantida a fé na comunidade. Então, por quanto tempo essa mútua exortação deve se manter? Bom, enquanto estivermos no dia chamado hoje. Todos nós estamos no tempo da oportunidade. Vamos nos exortar para que não haja endurecimento pelo engano do pecado. Outra expressão, engano, aqui significa aquilo que é fraudulento, aquilo que dá uma impressão falsa, seja por causa da aparência, de uma declaração ou da influência de alguém que se aproxima. Bom, é aquilo que seduz, aquela magia, aquilo que encanta, só que no final leva alguém a ter uma visão corrompida ou errada acerca da verdade. Engano significa sair do caminho, aquilo que leva a estrada abaixo e que vai a lugar nenhum. Esta palavra envolve e até obriga a necessidade de uma ideia falsa ou crença que só vai levar para a ignorância, o desnorteamento ou o desamparo. O pecado tem uma capa, uma aparência externa. Esta capa é um engano. Mas por dentro, ali por trás daquela capa, está a sua verdadeira intenção. E qual é? Afastar as pessoas de Deus. Vamos agora ao versículo 14. Destaco aqui o termo participantes. Como no versículo 1 do capítulo 3, essa palavra fala sobre compartilharmos da herança com Cristo, da vida que ele já desfruta à direita de Deus. Agora, uma pequena palavrinha aqui, ela é muito importante. E essa palavrinha é se. Esta palavra é importante aqui neste contexto, porque ela ajuda a ver a real situação da igreja hoje. O texto não diz que seremos participantes se, mas diz que nos temos tornado. Se nos temos tornado, é tempo presente. Se é que guardamos até o fim, ou seja, o futuro. O que isso aqui não significa? Não significa que seremos salvos se tivermos confiança até o fim. E significa então o quê? Significa que o fato de termos confiança até o fim é que mostra, que comprova, que confirma que já somos salvos. Não é a confiança que salva. A confiança apenas atesta que já somos salvos. Essa confiança que permanece até o fim, que não abandona o Senhor. Aqui não está falando, portanto, de perda de salvação, mas de segurança na salvação. E a evidência disso é o manter-se confiante, firme até o fim. O tempo presente deve ser marcado pela perseverança. E agora a terceira e última parte, 3 perguntas, versículos 15 a 19. Nestas 3 pequenas perguntas que temos aqui no final da passagem, com base na palavra rebelião, nós temos aspectos diferentes, mas com as mesmas respostas. A primeira pergunta é: quem foram aqueles que, apesar de terem ouvido, mesmo assim se rebelaram contra o Senhor? A resposta? Todos os que saíram do Egito com a ajuda de Moisés. Ou seja, é possível ouvir e não obedecer, ver e não compreender os caminhos de Deus. Por isso, é preciso vigilância. A segunda pergunta diz: a quem Deus mostrou tão longa ira? Aos que pecaram. Pecado aqui não se trata de um erro, mas de um auto-engano, de querer se enganar, de buscar o engano, ou seja, de afastar-se, porque este é o desejo, bem como também rebelião, não aceitar. A terceira pergunta se relaciona com os que Deus jurou que não entrariam no seu repouso. A resposta? Os desobedientes. A passagem histórica para esse pecado está em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 23. Quando também o Senhor vos enviou de Cádiz Barneia, dizendo: subi e possuí a terra que vos dei. Rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes à sua voz. O versículo 19 dá a conclusão da lição sobre a geração do deserto.
Eles foram incapazes de entrar na terra por causa da infidelidade. Portanto, não se trata de incredulidade, mas de infidelidade. Eles criam em Deus, sabiam do poder do Senhor, estavam vendo todas as suas obras, mas não foram fiéis a Ele. Como se vê, o povo não tinha problema de descrença. Eram crentes em Deus, sabiam que Deus existia e até viam todas as suas maravilhas, mas não foram fiéis nos caminhos de Deus, não foram fiéis na sua palavra, não foram fiéis à vontade de Deus. Vamos refletir um pouco sobre essas questões todas que esse texto aqui levantou? Vamos pensar um pouco sobre tudo isso. Como se vê, é possível ser crente e não ser fiel. Ser fiel é ser obediente. Ser fiel é confiar em Deus em todas as circunstâncias. Ser fiel é não abandonar o Senhor ao menor sinal de problema. O povo passado, aquela geração lá do deserto, nos dá 3 lições. 2 negativas e outra positiva. A primeira, negativa, é que eles não devem ser imitados. Devemos nos afastar totalmente da infidelidade que eles demonstraram. A outra lição negativa é que algo que começa bem pode não terminar bem, por isso, vigiar. A positiva é que o verdadeiro homem, ou seja, o verdadeiro eu, ele aparece, sabe onde? Nas crises. Isso é importante, isso é positivo. Outra coisa importante, Deus estava provando os israelitas no deserto, mas eles responderam com amargura e ressentimento, não confiaram na bondade e segurança de Deus e ainda responderam provando Deus, testando Deus, numa atitude de rebelião. Como estamos respondendo às provações na vida? Nós estamos no deserto hoje em dia e não na terra prometida. E quanto mais cedo compreendermos isso, melhor para todos nós. É tempo, sim, de dificuldade, geralmente de tristeza e dor. Sempre nos perguntamos, por que essas coisas estranhas acontecem comigo? Por que é que tudo é tão difícil neste mundo para mim? Porque estamos no dia da provação. E o dia de nosso repouso está ainda por vir. Entenda uma coisa muito importante. Os testes da vida, eles vão manifestar a realidade da fé ou a falta dela em nossas vidas. Então, as provações, elas revelam o estado dos nossos corações. Por isso, elas devem ser bem recebidas. Uma crise nem faz, nem destrói uma pessoa, mas as crises manifestam o verdadeiro eu, quem eu sou. Quem eu sou de fato? Só vai aparecer na provação. Como temos enfrentado então as crises? Murmurando, queixando-se, principalmente de Deus, exigindo direitos, com vergonha de dizer que somos de Deus, duvidando do poder, amor e do cuidado do Senhor? Nosso objetivo deve ser glorificar a Deus, mesmo em meio a um contexto de dificuldades e provações. Um espírito queixoso é sempre um indicador de descrença, ou pior ainda, de infidelidade. Viver se queixando revela um pobre conhecimento de Deus. Em quem estamos interessados, hein? Nas obras de Deus ou em Deus? Aquele povo no deserto estava pensando mais na água do que na presença de Deus. Tá, eu sei, a água é importante, sem água ninguém vive, mas Deus sabe disso. E se Deus cuida da gente, Ele iria prover a água para eles, como também para nós. Salvação não é uma questão de conhecer as bênçãos de Deus, mas de conhecer a Deus, conhecer o seu caráter, seus caminhos e, mais ainda, confiar nele em todas as coisas. Infelizmente, assistimos hoje em dia a uma corrida pelo bem-estar pessoal, individual, egoísta. Quem quer mais se envolver com outras pessoas, dedicar tempo e esforço com quem está próximo? Mas Hebreus diz que nós devemos nos exortar uns aos outros,
nos envolvermos uns com os outros, nos preocuparmos com quem está conosco, para nos encorajarmos e aí sim evitar que nos desviemos. Essa é a solução bíblica para não desfalecermos diante da provação e da tentação e para nós obtermos mais confiança em Deus, não importa a situação. Fazendo um balanço, um inventário do nosso viver até aqui, nós estamos vendo Deus agir em nossas vidas com sabedoria, bondade, com sua paciência, sua santidade e amor? Se tivermos, então podemos dizer que estamos no caminho certo da adoração a Ele e no caminho certo para evitarmos ter um coração endurecido. Mas se não estamos reconhecendo essas coisas em nossas vidas, deixe-me perguntar o seguinte: o que você está procurando quando lê a Bíblia? Botões para serem apertados e ter os teus problemas resolvidos? Ora, isso não existe e não é o evangelho da Bíblia. Isso é uma enganação e vai acabar endurecendo o teu coração e te desviando. O que Deus nos promete é estar conosco em meio às provações, nos dando consolo para suportá-las. Enquanto não chegamos ao nosso repouso, tenhamos firme em cada um de nós a promessa contida lá no Salmo 23, versículo 6, de que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Hoje podemos compreender muitas coisas importantes em nosso curso sobre a Carta aos Hebreus. Na próxima aula teremos a oportunidade de ver este mesmo Salmo 95 que estudamos nesta aula, como ele pode ser aplicado para que alguém possa proceder com fidelidade a Deus. Vamos conhecer também o que significa uma palavra que foi dita várias vezes aqui, mas não foi explicada de propósito. Vamos ver o que significa o descanso de Deus. Não perca! Se você gostou desta aula e quer se inscrever no canal, faça isso, mas não se esqueça de acionar o sininho para que você seja avisado sempre que houver uma nova lição. Tudo de bom, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.